Exemplo 17.6. A motocicleta da figura tem massa de 125 kg e centro de massa em G1, enquanto o motociclista tem massa de 75 kg e centro de massa em G2. Determine o coeficiente de atrito estático mínimo entre as rodas e o pavimento para que o motociclista possa empinar a motocicleta. Qual a aceleração necessária para fazer isso? Despreze a massa das rodas e assuma que a roda da frente está livre para rodar. Então eu montei aqui dois diagramas, o diagrama de corpo livre e o diagrama cinético, para a gente conseguir preencher e identificar as forças. Então, quais são as forças que vão estar aqui no diagrama de corpo livre? A gente vai ter o centro de gravidade na posição do homem, então aqui a gente vai ter então colocado o peso do homem, peso do motociclista, e aqui no centro de gravidade da moto a gente vai ter concentrado aqui então o peso, a força-peso da motocicleta. No mesmo diagrama a gente vai ter aqui então as reações, né? Uma reação normal em A e uma reação normal em B. Como a roda da frente está livre para girar, a roda de trás vai tender a fazer esse movimento aqui então, né? Vai tender a fazer esse movimento de giro. Como ela vai empurrar o solo para trás, a gente vai ter em A aqui então uma força de atrito que vai efetivamente empurrar a moto para frente, né? O que vai acontecer no diagrama cinético? No diagrama cinético a gente tende então a ter um movimento para a direita, né? Então tende a se ter aqui um movimento para a direita. Então eu vou colocar aqui que nessa posição, na posição do centro de massa do homem, a gente vai ter uma aceleração em x. E no centro de gravidade da moto também uma aceleração em x. Aqui eu vou botar aceleração em x do homem e aceleração em x da moto. A tendência, o que ele quer saber é qual que é o início, qual que é o coeficiente de atrito e a aceleração para iniciar a moto a empinar. Então, na verdade, a gente vai ter que considerar, ela não iniciou, ela não está empinando ainda, ela tende a empinar. Quais são os dados que a gente tem então do problema, né? A gente sabe que a massa da moto é 125 kg e a massa do homem ela é de 75 kg. O problema nos pede qual é o coeficiente de atrito estático, então o coeficiente para que ela comece a empinar, então ele não vai deslizar, né? Coeficiente de atrito estático, e nos pede também qual que é a aceleração necessária para que ele comece a empinar. A gente sabe o seguinte, para que o homem e a moto se movimentem ao mesmo tempo, para que eles se movimentem junto, né? Eles têm que ter a mesma aceleração, eles têm que ter a mesma velocidade. Então, para que não haja deslocamento entre o homem e a moto, a aceleração em x do homem ela deve ser igual à aceleração em x da moto, porque senão um vai acelerar mais e o outro menos, eles vão acabar se deslocando. Eu vou chamar isso aqui então sempre de aceleração em x a partir de agora. Tendo então os diagramas de corpo livre do sistema e o diagrama cinético do sistema, tendo esses dois diagramas montados, nós conseguimos trabalhar com as equações do movimento. Eu vou começar com o somatório de forças horizontais igual a massa vezes a aceleração em x. Então, o que a gente vai ter aqui? Quais são as forças que se tem? Não, do lado esquerdo da equação, diagrama do corpo livre. Quais são as forças que se tem aqui? Horizontais tem só a força de atrito em A. Então, eu vou colocar aqui, desse lado, do lado esquerdo da equação, força de atrito em A. Isso é igual a, no lado direito da equação, eu vou colocar tudo que tem no diagrama cinético. Então, tem a aceleração em x do homem e aceleração em x da moto. Além, é claro, da massa, né? Então vai ter aqui a massa do homem
e vai ter aqui também vezes a massa da moto. Então vai acontecer o seguinte, a gente vai ter do lado direito da equação a massa do homem vezes a aceleração em x do homem, mais, indo também para o lado direito, né, a massa da moto vezes a aceleração em x da moto. Eu estabeleci antes que a aceleração em x do homem é igual à aceleração em x da moto. E isso é igual a uma aceleração em x. Então eu consigo colocar em evidência aqui a aceleração em x e só somar as massas, né? Então eu vou reescrever aqui como sendo a força de atrito em A é igual à aceleração em x, que multiplica a massa do homem mais a massa da moto. Isso daqui eu vou chamar de equação 1. Isso aqui eu vou chamar de equação 1. Vou trocar de cor aqui, voltar para o preto. Eu vou fazer agora em y aqui, ó, a gente só vai ter forças peso, né? Então vou fazer o somatório de forças vertical, somatório de forças verticais igual a massa, ao somatório das massas vezes a aceleração em y. Não tem aceleração em y, porque não vai ter movimento nenhum em y. Então esse termo aqui vai ser zero, então vai zerar todo esse lado da equação, né? Não tem aceleração em y. Então vai acontecer o seguinte, somatório de forças verticais vai ficar a normal em A mais a normal em B, menos a força peso do homem, menos a força peso da moto, tudo isso é igual a zero. O que vai acontecer aqui? Como a moto ela vai empinar, toda a reação vai estar em A, toda a reação vai estar no ponto A, né? Toda a reação vertical ela vai estar concentrada em A. Logo, a normal em B ela é igual a zero. A gente sabe de antemão que a normal em B ela é igual a zero. Então, a equação do somatório de forças verticais ela vai mudar um pouquinho, né? Ela vai ficar o seguinte, ela vai ficar aqui a normal em A, normal em A é igual a força peso do homem mais a força peso da moto. E aqui eu consigo calcular a normal em A. Então, a normal em A ela é igual força peso do homem é 75 kg vezes 9,81 metros por segundo ao quadrado, mais força peso da moto 125 kg vezes 9,81 metros por segundo ao quadrado. Então a normal em A vai ser igual a, calculando tudo aquilo ali, 1962 newtons. E temos calculado já o valor da normal em A. Para continuar aqui, eu vou fazer então o somatório de momentos em torno do ponto A. Que aí, em torno desse ponto aí, a gente consegue calcular a aceleração. Isso daqui vai ser igual, eu vou usar aqui o somatório do momento cinético em torno do ponto A, para facilitar e conseguir fazer todos os cálculos direitinho aqui. Em torno de A vai ficar quais são as forças que tem aqui em torno do ponto A. Tem força-peso, sentido horário, força-peso do homem e a força-peso da moto, as duas no sentido horário. Então as duas vão ser, vai ser um momento negativo, né? Opa. Então eu vou fazer aqui, vai ser menos a força-peso do homem vezes a distância, que é 0,4 metros, menos a força-peso da moto vezes a distância, que é 0,8 metros. Isso aqui é igual. Então, tudo isso aqui, o somatório de momentos em A, eu pego do diagrama de corpo livre, que está aqui, ó. Então,
A normal em B, ela é zero, né? A gente já definiu que ela é zero, então ela não vai entrar, não vai gerar momento nenhum. Agora, para o diagrama de momento, para o momento cinético, eu vou olhar aqui o diagrama cinético. O que acontece aqui? Ó? No diagrama cinético, a gente tem a massa vezes a aceleração do centro de gravidade do homem e a massa vezes a aceleração do centro de gravidade da moto. Então, isso aqui também vai gerar momento. Então, como é que vai ficar aqui? Ó? Vou pegar da centro de gravidade do homem. É a massa do homem vezes a aceleração em x, vezes a distância, que é 0,6, mais 0,3. Então, aqui vai ficar 0,9. Né? Isso no sentido horário, então também negativo. Então, isso do lado direito da equação. Vai ficar aqui, então, a massa do homem, negativo, né? Esqueci o sinal ali. A massa do homem vezes a aceleração em x, que a gente já definiu que é a mesma, vezes a distância, que é 0,9 metros. O outro termo é a massa da moto vezes a aceleração da moto vezes a distância 0,6, isso que também faz um momento no sentido anti-horário, sentido horário em torno de A, então também negativo. Então vai ficar aqui menos a massa da moto vezes a aceleração em x vezes a distância, que é 0,6 metros. E aí a gente pode ajustar a equação aqui. Ó. Então, o peso vai ficar aqui, então, menos o peso do homem, vezes 0,4 metros, menos o peso da moto, vezes 0,8 metros, igual a aceleração em x, que é o termo igual para os dois aqui. Então, a aceleração em x, vou botar menos a aceleração em x, em evidência, que vai ficar aqui, então, a massa do homem vezes 0,9 metros, mais a massa da moto vezes 0,6 metros. Eu posso já, como é tudo negativo aqui, ó, eu posso cortar fora esse sinal aqui, isso aqui, eu vou deixar aqui por enquanto. Então vai ficar ali o peso do homem é menos a massa do homem, 75 kg, vezes 9,81 metros por segundo ao quadrado, vezes 0,4 metros, menos a massa da moto, 125 kg, vezes 9,81 metros por segundo ao quadrado, vezes a distância, que é 0,8 metros, igual a menos a aceleração de x, que multiplica a massa do homem, que é 75 kg, vezes 0,9 metros, mais a massa da moto, 125 kg, vezes a distância, que é 0,6 metros. E aí eu preciso descobrir aqui a aceleração, é a única incógnita que a gente tem. Então, a aceleração em x vai ser igual a menos 75 kg vezes 9,81 metros por segundo ao quadrado, vezes 0,4 metros, menos 125 kg vezes 9,81 metros por segundo ao quadrado, vezes a distância, que é 0,8 metros. Tudo isso dividido por 75 kg vezes 0,9 metros, menos, né? Tudo isso aqui é menos, vou botar aqui em evidência menos. 75 kg vezes 0,9 metros, mais 125 kg vezes 0,6 metros. Aí a aceleração em x vai ser igual a 8,94 metros por segundo ao quadrado. E essa é a primeira resposta que a gente obtém do problema, né? A primeira resposta que ele pede, que é a aceleração. Depois ele pede o coeficiente de atrito necessário para empinar a moto, né? Deixa eu trocar de cor de novo aqui. O coeficiente de atrito, a gente vai pegar esse valor aqui e vai substituir na equação 1. Então, substituindo na equação 1, o que a gente tem aqui?
a gente sabe que a equação 1, o que dizia lá? Força de atrito em A é a aceleração em x vezes a massa do homem mais a massa da moto. Então eu vou colocar ali. A força de atrito em A é igual a 8,94 metros por segundo ao quadrado, que multiplica a massa do homem, 75 kg, mais a massa da moto, 125 kg. Isso aqui vai gerar para nós uma força de atrito no ponto A igual a 1.789,89 newtons. E para que a moto consiga efetivamente empinar, ela não pode deslizar. Então eu vou usar aqui a equação do atrito. Então a força de atrito em A é igual ao coeficiente de atrito estático vezes a normal em B. Nesse caso, eu quero saber o coeficiente de atrito estático, vai ser igual à força de atrito em A sobre a normal em B. Então, a força de atrito em A, 1.789,89 newtons, dividido por a normal de B, que é 1.962 newtons. Com isso, o coeficiente de atrito estático vai ser igual a 0,9122. E esta é a resposta final para os dois itens pedidos pelo problema. A aceleração em x, 8,94 metros por segundo ao quadrado, e a coeficiente de atrito estático, 0,9122. Certo, galera? Nesse exercício era isso. Um abraço, até mais.